A aula de hoje é a dupla hélice, a transferência e a contratransferência na terapia. O que é a transferência e a contratransferência na terapia? Conceitos fundamentais. O self, mecanismo de transferência, através do qual a experiência passada é transferida para novos relacionamentos. Então, veja bem, as primeiras experiências que nós vivemos, os primeiros relacionamentos com nossos primeiros cuidadores, pai, mãe, avô, avó, babá, enfim, essas relações, elas ficaram imprimidas no nosso inconsciente. O Freud chamava isso de imago. Imago. Para ele, intuitivamente, ele estava certo, porque para ele, as imagos seriam as imagens fundamentais, primordiais, das nossas relações humanas. Então, isso seria imago. Na concepção que eu estou trazendo aqui da Margaret Wilson e da Jane Knox, é muito mais do que isso. Por quê? Porque são duas analistas junguianas que dialogam com a neurociência. Então, o que ela vai dizer aqui na a Margaret Wilson? A Jane Knox diz a mesma coisa. Na verdade, é muito mais do que uma imagem. O primeiro sistema de relacionamento que nós desenvolvemos, as primeiras impressões afetivas que recebemos, os primeiros abraços, as primeiras rejeições, as primeiras situações que vivemos, na verdade, elas constroem mapas de redes neurais. Não são só imagens. Eu vou repetir. Nossas primeiras relações constroem sinapses, mapas de redes neurais. E aí, inconscientemente, nós tendemos a reproduzir estes mapas, não é? Em nossas relações amorosas. Na época, o Freud pensava que eram só imagens que brotavam do inconsciente. Nós vamos ver neste capítulo que eu traduzi que é muito mais do que imagens. Na verdade, nós estamos falando de mapas. E a contratransferência também. Que, na verdade, o Freud não aprofundou a contratransferência. Quem aprofundou foi Jung, não é? Freud aprofundou a transferência. O Jung achava que a transferência, ou melhor, que a contratransferência era a mesma coisa expressa pelo paciente quando expressa pelo analista. E aí nós podemos dizer a mesma coisa. Eles achavam que eram imagens, o Jung também achava que as primeiras imagens formadas pelos relacionamentos, pela experiência, das primeiras relações do terapeuta, da sua e da minha, eram a base para a construção da contratransferência. Margaret Wilson vai dizer que é mais do que isso. Na verdade, na contratransferência também, nós estamos falando de mapas neurais. Não é só... Por que eu estou dando ênfase a isso, não é? Porque nós estamos falando, curiosamente, o meu curso médio foi de técnico de eletrônica. Eu sou técnico de eletrônica.
Eu não sei trocar uma lâmpada, mas eu sou técnico de eletrônica. E eu gosto muito de pensar, por exemplo, isso aqui é um fio, né? O fio aí, tá? Quando a gente pensa em sinapse, a gente está pensando em redes de, como se fossem fios mesmo. São como se fosse o quê? Um conjunto de neurônios que estabelece uma ligação mesmo. Na verdade, o fio é baseado na sinapse, né? Não é o contrário. Então, é muito mais forte do que nós imaginamos. Daí a Margaret Wilson dizer que são padrões que se repetem ao longo da nossa vida. Só isso aqui, para o Alex, que gosta muito de relacionar a psicologia com o mundo prático, não é? Com a vida prática. Alex, aqui você já vai entender por que, que nós tendemos a repetir nossos relacionamentos amorosos. Nós vamos ver que é como se tivesse assim, uma espécie de tipologia das relações amorosas. E nós vamos encontrar também a tipologia dos nossos pacientes. À medida que você vai fazendo análise, quando você começa na clínica, sem nunca ter feito análise, e aí quem já fez análise leva vantagem, porque quem nunca fez análise, ele vai atrair um tipo de paciente. À medida que você aprofunda o conhecimento de você mesmo na análise, você vai mudar o seu tipo de paciente. Mas se você não fizer análise, e eu sei de psicólogo, porque, na verdade, no Brasil, apenas 40% dos psicólogos fazem análise, e dos analistas também. 60% nunca fez. Sério, Rafael? Isso é dado do Conselho Federal de Psicologia. O que ocorre? Estas pessoas elas vão atender a mesma tipologia de paciente ao longo de toda a vida. Não muda. Por quê? Porque elas estão atendendo a partir dos padrões que elas conhecem. Faz todo sentido, não faz? Ora, se eu não mudo o padrão, eu só. E aí eu entendo isso, né? Talvez outros analistas também, mas eu sei que eu entendo que essa experiência de consultório, de clínica, de análise, de terapia, quando ela é longa, ela é um laboratório fantástico para que o paciente possa testar novas formas de relacionamento. Professor, eu tenho uma dúvida, posso Claro, tratar? pode. Por exemplo, você comentou que se repetem, que tendencia a se repetir. Quando a gente. Que seria, por exemplo, você não repetir? Você pode tendenciar a repetir, mas assim, seria o quê? Um processo de individuação, que a gente começa a ficar Processo mais de consciente? individuação e de autoconhecimento. É, de conhecimento, sim. É, Tá. vamos lá. Vamos imaginar que o que faltou naquela moça foi o pai. E ela fica procurando esse pai em homens mais velhos, que é exatamente o caso que eu estou citando aqui daquela pessoa que atendia anos atrás, né? Muitos anos atrás, senão não traria. E aí, o que acontece ali? Na verdade, ela não sabe, mas ela está procurando aquele pai que faltou. Por isso que as relações não dão certo. Porque ela pode até encontrar um homem mais velho, mas o homem mais velho, ele quer uma mulher. E essa mulher mais jovem, isso não é regra, estou dizendo nesse caso específico. Ela quer um pai. Como é que vai acontecer uma relação amorosa
Se um quer uma mulher e a outra quer um pai. Não vai rolar. E aí aquilo acaba e ela vai continuar procurando esse pai. Quando ela traz e você fala assim, mas pelo que você me falou da ausência do pai, na sua primeira infância, parece que você continua procurando esse pai nessas figuras masculinas. Se isto fizer sentido, a própria mente se reconfigura. A mente se reconfigura. O grande princípio que a gente usa, que é o princípio junguiano, na verdade, não é? Depois outras terapias vão utilizar isso. Mas o princípio junguiano é que também a Gestalt utiliza, né? O princípio junguiano, e que também é da Gestalt, é a mente se organiza sempre para a melhor forma possível. Então, ela tem o princípio da autocura e do self-organization, da auto-organização. Então, se eu descubro que eu estou repetindo um comportamento e eu descubro isso, e eu tenho consciência disso, isto já é suficiente para começar um processo de mudança. Agora, eu queria trazer isso para o terapeuta. Como é que o terapeuta vai desencadear este processo de mudança se ele mesmo não sofreu esse processo de mudança? Eu acho que é impossível. E aí cai naquela expressão lá do sábio Jesus Cristo, que é um cego guiando outro cego. Pode virar bons amigos, mas não vai dar análise, terapia, enfim. Bom, e aí como seria um processo de cura? Se tiver essa aliança terapêutica, eu posso dizer assim, isso eu já fiz, tá? É que eu vou contar flashes aqui, senão não dá aula, porque depois de 40 anos de clínica, se eu começar a contar casos aqui, eu não dou aula. Mas eu já tive situações na clínica em que esse pai está ausente, podia ser a mãe, é que eu estou dando ênfase aqui, o pai, porque foi o caso que eu trouxe. Que aí eu disse para a paciente assim, você está preparada para ver este lugar do pai como um lugar vazio? Doutor, eu estou. A maioria fala, doutor, ainda não estou. Se diz que não está, eu fico quieto. Mas tá, doutor, eu estou. Por que você sugere que eu tenho que ver o lugar como vazio? E aí eu falo junguianamente, que é do Jung, isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Olha, é preferível conviver com a dor de não ter tido um pai do que procurar um pai dentro de uma relação amorosa. Porque se ela suportar a dor de não ter tido pai, é claro que ela não vai mais procurar esse pai, ela vai ficar com a dor. E a dor, neste caso, é muito mais terapêutico do que um pai substituto. Que, na verdade, o que essas pessoas descobrem é que, quando procuram um pai, só arranjam padrasto, na verdade. Não é? Quando procura a mãe, só arranja madrasta, não vai arranjar um pai. Não é pai. Né? Mas está falando aí de... Mas é preciso que o analista também compreenda que ele tenha vivido isso também, né, na sua psique, de que ele compreender que muitas vamos lá, das paixões que ele viveu, na verdade, são projeções das suas imagos ou matrizes neurais de relacionamentos amorosos. O que vocês acham de tudo isso aí? Tá abstrato ou tá concreto? Fala, Alex. Não, tá ok. Quer falar, Eduardo? Eduardo, Não, vai lá, por Alex. favor? Depois eu vou. Por Pode ir. favor, você está chegando hoje, eu quero dar preferência. Não, a pergunta seria, nesse caso também, que o senhor acabou de usar o exemplo, no caso, a aceitação dessa dor, que é menor que a dor da procura para o pai, também automaticamente o cérebro se ajustaria a essa dor? Sim.
Eu uso como metáfora, aí foi muito inteligente sua pergunta, depois o Alex faz a dele. Eu uso como metáfora o corte. Agora, quando você se corta, já pensei, quando você se corta, cortar mesmo, né? Aquela coisa de você passar a faca no lugar errado, do dedo, enfim, ou né, passar no lugar e arranhar e cortar, enfim. Você já percebeu que a mente ela trabalha para cicatrizar e curar o corte? Uhum. Verdade. Oi? Sim, verdade. Sim, mas e quando a mente é ludibriada pelos mecanismos de defesas e ela não consegue perceber a existência da ferida, como ela vai curar? Uhum. É o mesmo princípio. Interessante. Não faz sentido, Total. Eduardo? Total. Oi? Total. Total. Uhum. E aí, muitas vezes, é melhor conviver com a dor da perda ou de não ter tido do que com a ilusão de que pode suprir aquela dor ou aquela necessidade E daí entra o processo de aceitação, né? de A aceitação. pessoa aceita, ela se rende. Ao se render, ela aceita a realidade, aí encara a realidade, aí sai da ilusão. Dói, sim. Muitas vezes, nestas descobertas, o paciente deprime. Sim. Muitas vezes, nestas descobertas, o paciente deprime. Por quê? Porque é difícil olhar para o lugar vazio, até porque esse lugar pode ter sido preenchido muitas vezes. Só que, ao mesmo tempo, quando este lugar é ocupado pelo terapeuta, preste bem atenção, que se o amor é dele, se ele traz essa imagem ou esse padrão neural de comportamento, naturalmente ele vai colocar o terapeuta nesse lugar, não é? Uhum. O que a gente faz? A gente aceita este lugar, mas não atua a partir deste lugar. Você sabe que ele te colocou no lugar do pai, mas você não vai agir como pai. Você vai respeitar, mas não atuar. Mas também não vai dizer, como diria numa relação de amizade ou amorosa, eu não sou teu pai. Não, não tem nada a dizer. A gente Uhum. vai aprofundar isso com o tempo. Bom, Profundo. oi? Muito profundo. Eu só É pensei, muito. a última coisa que eu queria, se eu puder falar, é que não sei se nesse processo aconteceria por essa aceitação e que seria uma morte, né? É, De uma forma, se ele passaria necessariamente por todos aqueles chamam aqui nos Estados Unidos do Five Grief Process, né? Que é os 5 processos de grief, né? fala aí Grief. os processos para a gente. Vamos lá, vamos enriquecer a aula aí, rapaz. O grief, né, seria primeiro ele, eu não sei, estou tentando lembrar a ordem, né? Mas Não, primeiro e não tem a importa questão, a ordem, fala como você é, lembrar. ele tem um processo de ele recebe a morte, né? Ele tem a rejeição daquilo. Ele primeiro rejeita a ideia daquilo que aconteceu, é a negação, deny, né? Ele nega aquilo. Depois que ele nega, ele entra no processo de raiva. Aí é o processo de anger. Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude viver nessa história, nessa situação? Ou ela poderia ter prevenido a morte ou de alguma forma. Então a pessoa entra no processo de raiva. E daí depois do processo de raiva, ela vai no processo de depressão. Alguns entram em depressão, né? Aí já é um processo mais de depressivo. E Sim, aí ela vai saindo do processo depressivo e entra na aceitação. Aí ela aceita a situação. Quando ela aceita, ela começa a sair dela. Então, sim, alguns você. ficam oscilando nesse processo, né? Na ordem, não Sim, necessariamente fica, sim. mas é mais ou menos isso. A autora disso daí aí nos Estados Unidos é uma psicóloga famosa chamada Elizabeth Kubler-Ross. Uhum. Né? Ela que é autora dessa percepção de que tem essas fases todas. É possível que o paciente passe por isso tudo.
inclusive pela depressão, pela revolta, né? Enfim. Alex, você ia perguntar algo também. Eu ia perguntar justamente o que você respondeu, que é nesse processo de autoentendimento da sua própria dor, o paciente vai transferir para o terapeuta as suas faltas, né? Sim. E você já respondeu que o terapeuta aceita, mas ele não atua. Sim. Ele não atua porque, se ele atuar, ele vai se transformar em mais um problema para o paciente. Né? Ele vai ser mais um relacionamento problema. Mas o paciente tem que chegar num momento onde ele para com esse vício desse mecanismo neurológico que foi criado nele, né, das experiências Sim. passadas. Ele tem que parar com isso, mas quando isso acontece exatamente? Sim, durante o processo da terapia, aqui na obra a obra da Jane Knox e da Elizabeth Margaret Wilkes é tão profunda que elas fazem, inclusive, a neuroimagem antes da terapia, durante e depois. Nossa. E há alterações neurológicas numa terapia bem-sucedida. Por quê? Porque é claro que esse processo é do paciente, essa conquista é dele, e terapeuta nenhum jamais pode tirar isso dele. Mas o processo terapêutico, quando ele é bem-sucedido, ele vai criando mecanismos de autonomia. Até o dia que o paciente fala assim, bem, doutor, eu aprendi muito, eu sei muito, mas agora eu quero tentar fazer, como é que eu vou fazer esse negócio sozinho aí, para ver como é que rola isso comigo mesmo. Ele não percebeu, mas aquilo foi sendo construído em toda a trajetória dele, nas terapias que ele fez, não só numa, né? É muito bonito, né? A Gestalt tem o conceito de ajustamento criativo, né? É, Que é muito parecido com o que eu tinha ouvido você falar, inclusive, no passado, né? De que a mente, ela encontra a melhor forma de sobreviver tendo é, em seus recursos e o ambiente. E aí, quando você coloca a luz naquela ferida, a ferida começa a naturalmente ser curada. É muito bonito. É uma confiança no ser humano, na capacidade do ser humano, né? é. É uma É, esperança que a gente tem é, nesse ser incrível que é ser humano, né? e o terapeuta ele tem que ter essa confiança. Então, eu vou falar aqui e eu vou falar com muita gratidão a Deus. Eu não tenho essa coisa de... Eu sei, eu respeito aqui a fé e a religião de todos vocês, mas ao longo de 40 anos, né, e eu tenho uma clínica bastante forte de depressão, eu nunca tive um caso de suicídio na minha clínica, graças a Deus. Né? A minha gratidão a Deus, a vida, a natureza, a ciência, tudo. Mas é fundamental que, quando o paciente não é capaz de confiar nele, que você seja capaz. Sabe? Que você seja capaz. E, é claro, dentro de um processo desse, você não pode ludibriar. Né? Depois a gente fala, o Reis vai falar melhor de suicídio do que eu. Mas dentro da depressão, por exemplo, o ego está tão fragilizado que a pessoa não consegue encontrar apoio. E aí você tem que... Os americanos, né, aí nos Estados Unidos, hoje os terapeutas americanos, uma pessoa que usa esse termo, que eu fiz um curso online com ele, que é o Daniel Goleman, eu fiz um curso com ele online. É um curso muito, muito bonito, inclusive, que ele fala o quê? Que, na verdade, você tem que olhar com o olhar da mente para a mente do outro e não com a aparência. Então, você tem que se conectar e tentar ver aquilo que ele não consegue ver. E, na verdade, se a gente quiser trazer isso para casa, para a família, você tem que fazer isso com o filho, desde que o filho nasce, porque o filho não é capaz de ver as próprias habilidades, potencialidades, capacidades. E quando se torna adolescente, então, que entra naquelas crises meio, não é? Aquelas coisas que vocês conhecem, você tem que dizer, não, mas eu acredito em você. É mais ou menos assim que a gente age com o paciente, não é? Mas, doutor, eu
na verdade, eu sinto vontade de morrer. E você não pode dizer para ele assim, a vida é bela, né? Não morre que a vida é bela, que não vai fazer sentido nenhum. Mas você tem que ser capaz de olhar para ele de dentro de você e assim, mas eu consigo ver vitalidade nele. Eu preciso comentar que isso será mais autêntico na mesma proporção de que o próprio terapeuta já tenha passado por esse processo de autossuperação. Isso aí, Se ele isso viveu aí. isso na pele, ele fala, meu, é como se dissesse assim, né? De fato, tá difícil, eu sei como tá, mas tem recursos aí que você nem sabe que existe. Eu tô aqui para guiar um pouco você nesse processo, mas eu já passei por isso aí também. E aí Sim, fica aquela sim. fica mais forte, né, essa Aí eu conexão. sugiro para vocês procurarem aí no Dr. Google o arquétipo do curador ferido para essa semana. Vocês vão aí no Dr. Google e A minha procura. terapeuta pediu isso para mim, numa sessão. Ela Sério? chegou para mim e falou assim, vai, lê um pouco sobre isso. É. Nem que seja, não que você vai passar pelas mesmas coisas, né, que o paciente passou, mas assim, esse processo de aceitação de si mesmo, de conhecimento de si mesmo, né, é meio único, assim, né? Na verdade, é o processo de você ter tido a possibilidade de conhecer suas limitações, suas virtudes. Pode não ter passado por trauma nenhum, não precisa passar por trauma nenhum. Mas é aquela coisa de conseguir enxergar o limite do humano e também o potencial do humano dentro da terapia, não é? Por isso que eu acho que o terapeuta aqui você sabe que é obrigatório a análise para quem não fez ainda vai ter que fazer pelo menos uma carga horária aí com terapeutas ou da Uniaberta ou credenciados de vocês que vocês escolham e credenciem com a gente, né? Então assim, a questão eu não posso falar de um caminho que eu não sei qual é, eu nunca pisei nele. Não vai funcionar, não é? E aí, por que não funciona? Por isso que eu falei, eu não tenho pressa para dar esse conteúdo e acho que vocês também não, né? A gente vai conversando aí e tal. Tem um horário para terminar, já eu termino, ele vai pegar só mais uns minutinhos e eu termino. Mas estou falando que não vai ter pressa de esgotar o conteúdo assim, sabe? A gente vai entendendo uma coisa de cada vez, né? Professor, Oi. uma pergunta. Quando o senhor fala dessas experiências, né? Das primeiras experiências passadas que geram todo esse mapa, a gente tem um período assim de vida, uma idade que se estima isso. Qual é esse período? Assim, são as primeiras experiências, mais primeiras impressões da vida. Tem uma Havia faixa etária? sim, sim. Se você pegar a base neuropsicológica, Gabriela, que vai corresponder exatamente ao desenvolvimento das baías de mielina e do estabelecimento de sinapses e redes, né, que é o amadurecimento do sistema nervoso central, especialmente dessas células as células do sistema nervoso central, você vai aos neurônios, isso corresponderia aos 4 primeiros anos de vida. Mas a gente sabe hoje que isso não tem um tempo determinado. Você pode colocar uma carga bem maior, um peso maior nos primeiros 7 anos de vida. Perfeito. Primeiros 7 anos de vida, não é? Bom, essas redes neurais elas vão estar localizadas no hemisfério cerebral direito, nas memórias implícitas, e são memórias às quais nós não temos acesso.
Daí nós não conseguimos verbalizá-las. Nós, na verdade, atuamos nestas memórias, nós não verbalizamos. Olha que complicado. Eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, olha, numa relação amorosa, eu não sei o fundamento daquele comportamento, mas muitas vezes aquele comportamento tem um fundamento nas minhas primeiras histórias de vida. Eu não sou capaz de explicar, eu não sou capaz de entender nem de narrar, mas eu sou capaz de agir. Tem uma síndrome dessas mais novas aí que surgiram, né? Que é a síndrome do amor negativo. Quem passa, por exemplo, por experiências de rejeição na primeira infância, vai viver o amor, em geral, a partir da dor que o amor causa e não do prazer. Olha que coisa. Quem viveu de uma forma positiva essas experiências na primeira infância vai viver o amor como prazer. Quem viveu de forma negativa pode viver como dor. Mas ele não é capaz de explicar isso. Mas as relações vão ser sempre marcadas, num pelo prazer, no outro pela dor, né? Às vezes até ações mesmo. Então, fica nas memórias implícitas. A memória implícita é o que fundamenta os modos de ser e de se comportar do sujeito e que governa a vida individual e as formas com as quais a pessoa procura relacionar-se com os outros. Então, isso aqui é não verbal e inconsciente. Daí, os padrões de comportamentos amorosos serem totalmente inconscientes. E do ponto de vista da explicação, não verbais. Eu sou muito brincalhão, então, quando eu dou aula para o pessoal da psicologia, que o pessoal passa por aquela fase de querer interpretar todo mundo, né? Eu falo, olha, não interprete a tua relação amorosa. Relação amorosa, quanto mais neurótica, melhor. Melhor não entender nada. Deixa rolar. Deixa rolar, porque se você compreender, acaba. Com toda certeza. Professor, e como trazer para a consciência se é uma faixa etária que normalmente a gente não lembra, né? Você não tem lembranças. A gente não lembra. Na verdade, aqui vai ficar para uma outra cadeira, que vocês vão ter mais na frente, que é a questão das técnicas não verbais, que aí você traz para a consciência com técnicas não verbais. Tá bem. Mas verbal Doutor, não traz. Fala. A hipnose também é usada para esse ponto, para esse problema de não acesso? Era usada, depois foi abandonada, né? Hoje usa-se muito mais o transe ericksoniano do que a hipnose. O transe ericksoniano, que é uma hipnose leve. É uma hipnose consciente, acordado. Vamos lá. Esses mapas iniciais ou redes neurais são mantidos na rede da memória implícita no hemisfério direito. Para concluir a aula de hoje, as interações que ocorrem entre mães e bebês, através da experiência de transferência e contra-transferência, o terapeuta torna-se consciente da natureza do padrão de relacionamento de um paciente. A tradução não está muito boa, mas o que ela quer dizer aqui é o seguinte, que o padrão de relacionamento que se estabelece entre terapeuta e paciente, depois eu vou traduzir isso melhor, escrever melhor, traduzir não, é construído na relação, a base da relação terapeuta-paciente é a relação mãe-bebê. Parte da tarefa da terapia é ajudar o paciente
a explorar este padrão e torná-lo consciente de seu modelo inicial e torná-lo capaz de olhar para o modo como este modelo passado, enraizado, pode se refletir em seus relacionamentos atuais. Então, quando eu disse para aquela moça, será que você não está procurando o pai nessas relações amorosas? Eu estou tornando aquele padrão consciente para ela. É a consciência dos padrões de relacionamentos que são capazes de dissolver os sintomas neuróticos. Tal como os conteúdos conscientes, os conteúdos inconscientes ou aspectos implícitos desempenham um papel fundamental na relação terapêutica. As interações desses fatores no consultório expressam a experiência afetiva decorrente da memória implícita inicial. Tais interações ocorrem por causa da revivescência afetiva que ocorre dentro da transferência. Bom, eu acho que a gente pode parar hoje aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho milhares de coisas para perguntar, mas eu vou deixar para a próxima aula. Fechado, na próxima aula. Adorei a aula, muito bom. A gente se vê semana que vem. Amanhã, combinado. né? Amanhã nós temos arquétipo junguiano. Maravilha. Um abraço para todos. Obrigada. Muito bom. Tá bom. Valeu. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.